say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ô, velho, se eu não tivesse você nisso aqui, ó, se eu tivesse fazendo só isso aqui, eu ia. Aí bacana isso aqui. Graças a Deus, muita obra, velho. Aqui, ontem, isso aqui. Eu conheci uma arquiteta, velho. Nossa, velho. Na prefeitura, velho. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Eu tô dizendo. Aham. O cara passou o material que ele pode fazer. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Don't stop. 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 We're meant for the night, love forever hiding. Take it all out on your stride, it is taking hold now. Love forever, love is free, love forever, you and me. We're for the landing, everybody here.
Fala galera, beleza? Bom dia, muito bom dia. Deixa eu saber aí como é que tá o som de 0 a 10. Deixa eu ver teu volume aqui. Tá bom, o volume tá bom. 0 a 10, como é que tá chegando o som? Valeu, 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 valeu. Obrigado aí pela resposta. Tô até com saudade de fazer essa live contigo, com vocês. Essas viagens que fizemos ontem. Chegamos na madrugada de ontem praticamente, aí acordar cedo para fazer a sessão é complicado. Muito cansado a gente estava. Mas chegamos. Chegamos. E agora é o seguinte. Ontem, lá no grupo, no meu grupo, né? No Telegram, a gente colocou lá uma entrada no EuroGBP. E a gente foi estopado nessa madrugada por causa desse camarada aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de breaking news. Isso aqui são notícias, tá? Que aparecem fora do calendário econômico. São notícias que a gente a gente não tem como prever isso aqui acontecer, tá? E, enfim. Então, essas notícias, quando aparecem, elas normalmente o mercado reage, né? E aí acontece que em grande parte das vezes a gente toma stop. Triste, mas é a verdade, tá? Como a gente não consegue prever isso, então fica muito difícil a gente saber para que lado que o mercado está indo, tá? Então, isso aqui é o famoso break news. Esse aqui eu acho que é o único portal de Forex que eu conheço que mostra essas notícias. Tá lá no investing.com não mostra nada disso. Então, se você for entrar lá no investing.com, você não tem uma aba aqui falando das notícias que saíram considerado como break news, né? Você só tem o calendário econômico e pronto, tá? E se a gente olhar o calendário, a gente não tem nenhuma notícia na Libra, né? Mas aqui a gente tem, tá? 1h20, 1h40 atrás, saiu um tweet, é Mónica, saiu um tweet, esses caras estão querendo pegar a onda do Donald Trump para bagunçar o mercado. Só pode, que o Donald Trump também faz uma tweetada lá, meu, que bagunça o mercado inteiro. E aí os caras fizeram um tweet também aqui. Enfim, os caras bagunçaram aqui a Libra. Se a gente olhar aqui, ó, GBP/USD, ó, olha só isso aqui em GBP/USD. Brum, derreteu, lindo, né? GBP/AUD também. Isso aqui são mais, deve ter caído o quê? 200 pips aqui no GBP/AUD, tá? Saiu de 1,82, foi lá no 0,80 praticamente, 200 pips. Vamos ver GBP/JPY, mesma coisa. Enfim. Então a gente vê o poder, ó, de um break news. O que que ele faz, tá? Então aquela posição que a gente estava aqui no Euro GBP vendido, né? Olha só a análise, coisa mais linda essa análise. Olha só que coisa linda essa análise aqui. Ó, tinha feito o rompimento da LTA, lindo, né? A gente fez aqui uma estrutura de ombro, cabeça, ombro, padrãozinho de reversão de tendência. E aí vem a notícia. Olha lá o tamanho da vela da notícia. Derruba a Libra, o euro dispara. Pum!
vai lá para cima. E aí, sente e chora. Se você não estava bem, se a sua posição na gestão de risco era de 1%, que eu sempre recomendo 1%, no máximo 2%, então foi isso que você perdeu no seu capital. Agora, se você colocou mais do que isso, só lamento, cara, porque não é o que a gente recomenda. A gente bate muito na tecla de gestão de risco justamente por causa disso. Tem momentos que a gente não prevê, que a gente não tem como prever. São momentos como esse, de break news, de que o mercado vai ali, faz uma bagunça e atrapalha tudo. Tá? Então a análise estava excelente aqui. Rompimento ó, tocou na LTA, rompeu, praticamente testando agora a última estrutura como resistência, era um retest, a gente tinha entrado. E aí era só esperar derreter, aí o mercado vai, os caras vão lá dar uma tuitada e bagunça tudo. Então é complicado, tá? Só uma explicação aí para quem entrou na análise, né? Agora o SD-Card, fiquem atentos aí, porque talvez a gente vai ter a possibilidade de entrar antes, tá? O mercado aqui consolidou, tá? Então hoje na abertura de Nova York, deixa eu só conferir aqui, tem notícia no óleo, vai afetar o SD-Card essa notícia, tá? Essa notícia que vai ser 11h30 vai afetar o CAD, que o dólar canadense tem relação altíssima com óleo, tá? Então, bem provável que essa notícia afete aqui a estrutura, ok? Então, possibilidade de ele dar uma beliscada aqui em cima, existe a possibilidade dele dar uma beliscada aqui e iniciar o movimento de queda, tá? Então, lá no SDK tem que ficar atento para não perder esse movimento. Então, uma das formas que a gente pode fazer é colocar um sell stop, beleza? Abaixo desse fundo aqui, ó. Você vai colocar um sell stop nesse fundo, que aqui é um suporte, né? Não tem como você vender no suporte, né, gente? Complica tudo. Só que o SD-Card é um par que faz muita estrutura de suporte e resistência. Muita, muito, muito, muito. Mas também quando rompe. Mas é. Então, olha só. São alguns níveis que nós temos aqui que vai dificultar um pouco o posicionamento dessa entrada, hein? A gente tem aqui, ó, um nível de suporte. Aqui e aqui. Nós temos aqui mais um nível de suporte, que é um pouquinho mais em cima, tá? Então, tanto aqui em, na, na retração aqui de 78% e de 71%, nesses dois níveis de preço nós temos dois níveis de suporte, que seria uma região onde a gente buscaria colocar uma entrada de sell stop. Aí como é que coloca uma posição de sell stop bem no suporte, né? Para ele fazer isso aqui é 2 segundos para ele fazer esse movimento. Tá? Então, ou a gente coloca um sell limit aqui, e eu já não gosto muito da ideia, né? Porque sell limit a gente entra contra o mercado, esperando que ele desça, né? Essa aqui é a ideia do sell limit. É esperar o mercado vir, subir mais um pouquinho para depois começar a cair. Mas esse subir mais um pouquinho, pode ser um pouquinho aqui em cima. E só depois aqui ele começar a cair. Então esse é o problema do sell limit, mas é uma opção. Se a gente colocar um sell limit aqui, o stop loss eu colocaria aqui em cima, tá? Que é em cima desse topo aqui atrás. Então ou a gente coloca um sell limit, esperando uma beliscada, ok? Aí ele vai fazer esse movimento. Ou a gente vai acompanhar o mercado até o momento da notícia. Se a gente vê que o mercado fizer um rompimento, fazer uma vela de venda, aí a gente entra na próxima vela vendido
e vai acompanhando o mercado, tá? A gente tem que tomar cuidado com o efeito estilingue, né? É 3 chifrudos, 3 touros, exatamente, 11,5. Lá no ouro, bom, mais uma vez, né, o ouro deu uma subida aqui que a gente não estava aguardando. Ele estava fazendo uma estrutura muito interessante para buscar a LTA aqui embaixo. E ele se antecipa. Então agora a gente tem uma LTA aqui. E nesse momento ele está corrigindo. Beleza? Então olha só como é que muda a estrutura de tudo. Então olha só. Posição que o ouro está ali, ele está fechando numa resistência, ok? E está construindo uma LTB de correção. Mas eu não vejo com muita confiança a possibilidade dele continuar. Pode ser que ele continue. O ouro tá muito estranho esses últimos dias, porque ele entrou numa corrida de alta, né? Ele entrou em bullish, né? Mas consolidando, fazendo consolidações e não respeitando muitos padrões, né? Então ele aqui tinha feito o triângulo, né? Então, se a gente colocar aqui as linhas, ó, dá pra gente ver que eu tinha desenhado um triângulo aqui, triângulo descendente, daria a impressão que a gente estava aguardando, que seria o quê? De continuar caindo para depois começar a subir, tá? Não foi isso que rolou. Ele se antecipa daqui, faz um movimento de alta muito forte. Foram mais de 300 pips, se não me engano. Ixi, muito mais. 600 pips de alta, tá? E agora ele deu uma corrigida, mas não teve força por enquanto para continuar subindo. Então, é possível ele iniciar uma correção, tá? Então, se a gente entende que ele vai iniciar uma correção, eu posso usar a técnica da fibra invertida. E aí a gente vai buscar pontos de entrada de venda como o que está acontecendo aqui agora. A gente poderia vender aqui e vender em todos esses níveis toda vez que tocar isso em algum desses níveis aqui como resistência, tá? Mas olha só, o risco dessa venda, o risco dessa venda é ele romper a resistência, tá? Então, como até agora ele não me deu nenhum sinal de que vai reverter, eu diminuo o gráfico para M15 e observo o que? Rompimento de estrutura. Aí aqui fica mais simples acompanhar, tá bom? Então a gente tem aqui
A gente tem essa resistência aqui em cima. O que que a gente pode aguardar? A gente pode aguardar que ele vá até a resistência. Beleza? Mais uma vez. Fechar na resistência. Uma vela de alta. E aí a gente pode aguardar por um gatilho. Uma vela gatilho. E a gente entra na venda. Tá? Tem que acompanhar, gente. Não tem o que fazer. Price Action Forex exige muita paciência. Dificilmente a gente tem assim oportunidades de execução de mercado latente. A gente precisa ter confirmações, tá? Operar com price action é dessa forma. Por exemplo, preciso ver o mercado respeitando a resistência da mesma forma que aconteceu aqui com essa vela verde aqui, tá vendo? Essa vela grandona aqui, ó, bem cheia. Isso aqui é o mercado respeitar a resistência. Ela fecha na resistência, a próxima vela já vem uma vela de venda, aí o mercado deu uma estagnada e foi, ó. Então é esse movimento que caracteriza que o mercado respeitou a resistência, tá? Isso aqui também. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa ter um conhecimento de, de estrutura de mercado e também de vela, padrões de vela. Tá? Então, por exemplo, se o mercado vem aqui e respeita a resistência mais uma vez, qual seria uma vela gatilho? A gente pode considerar uma vela gatilho aqui uma vela de engolfo, tá? Ou qualquer padrão de reversão de alta, né? Que pode ser uma estrela cadente, por exemplo, que é uma vela de alta. A gente pode ter aqui um mini doji, uma vela de baixa, e aí sim você entra na venda. Então, são padrões aí que você pode sim aguardar e esperar, ou simplesmente você aguarda uma vela forte de venda que mostre a direção. Então, bateu na resistência e o mercado fez uma vela de venda forte, grande, com volume, significa pode, né? Você tem uma grande chance de entrar já no início, né, da construção de velas de baixa, ou seja, você pode entrar realmente no início da direção que o mercado está indo, tá? Então aqui no ouro, o que a gente pode aguardar para entrar vendido é isso. Por que que a gente não pode entrar vendido na resistência? Porque a gente está dando uma tendência de alta que para esse ouro aqui romper a resistência e continuar subindo também não é uma coisa que você tenha que descartar. Não é uma opção que você possa descartar. Ele pode sim romper, talvez nem fazer o retest, ele simplesmente pode romper ali e sair catando tudo, tá? Sai rompendo aqui e vai cruzando e vai subindo. Mas se ele respeitar a resistência, então você tem duas opções. Você espera na vela de confirmação e você entra, ou você aguarda o mercado romper essa estrutura, fazer um pullback e iniciar o movimento. Então, no ouro, as expectativas que você pode gerar aqui no ouro são essas. E aí você pode sim acompanhar um gráfico de M15 para isso, tá? Agora, o que que eu recomendo? Coloca um alarme aqui, ó. Você vem aqui, adiciona um alerta, coloca quando estiver cruzando, toda vez que cruzar, vai apitar aqui para você. Aí se você tiver um aplicativo do TradingView, o alerta vai tocar no seu celular também, tá? Então, basicamente é isso aí que você pode aguardar no ouro, beleza? Deixa eu pegar aqui o print e vou anotando, aí no final eu vou e passo para todo mundo aí.
de uma vez só todas as análises, tá? Pra gente não ficar mandando as análises de forma saltitada. Vou mandar tudo de uma vez só. Então, Jonathan, eu não consideraria. Por que você consideraria um gatilho? Fala pra mim. Eu vou mandar aqui no chat os prints. A resistência está aqui em cima. Por que você consideraria um gatilho aqui agora, Jonathan? Vai escrevendo aí que daqui a pouco eu vejo. Enquanto isso, a gente vai em outros pares aqui. Então, euro-dólar, né? Acabou aí que na segunda, só que segunda eu estava em viagem, a gente não acompanhou o mercado, né? Tava viajando, então não tinha nem como ver isso aqui. Mas ele faz o rompimento, volta a testar o suporte e depois ele rompe e testa a resistência e cai, né? Então, típico exemplo aqui de uma de uma de uma de um stop loss que poderia ter sido que a gente poderia ter caído no stop loss, tá? Enfim, então região saiu da região de vou apagar tudo. Peraí, colocar um gráfico de 4 horas, beleza? Então ele estava em consolidação, que a gente viu, né? Na semana passada, pelo dólar em consolidação, e depois ele faz alguns movimentos, né? Então, tinha aqui um fundo, tinha um topo, o mercado estava em consolidação, ele sai da consolidação, fazendo vários movimentos falsos aqui, ok? Deixa eu colocar aqui mais próximo de onde a gente deixou. Já não lembro muito onde que estava, não sei se era na máxima. Enfim, o mercado faz o rompimento, na hora de fazer o retest, olha só, ele retesta aqui direitinho, mas ele rompe o suporte. Rompeu o suporte, testou como resistência e continuou caindo, tá? Se eu considerar que esse impulso aqui, ele está rompendo a estrutura anterior, olha só, a gente estava com uma LTB, a gente tinha essa LTB aqui, depois a gente construiu mais outra LTB. Então, se eu considero que isso aqui é um rompimento, eu posso sim utilizar Fibonacci e encontrar os pontos de retração. Então, olha só, ele já retraiu 71% desse impulso e ainda está em momento de correção, ele podendo chegar nos 78%, que aí ó, é um ponto a ser observado, 88% aqui, perdão, que vai coincidir com o suporte anterior, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai analisar. Por quê? Porque se esse é um movimento de rompimento, é possível uma alteração na estrutura. Se o mercado vier até o suporte e não romper o suporte, ele pode iniciar daqui mais um movimento de alta, tá? Mais um impulso aqui. Então, basicamente, essa seria a expectativa aqui no euro-dólar, tá? De
praticamente esperar o mercado retrair até 88% e daqui a gente continuar não, né? Daqui ele refazer todo o movimento que mais o impulso de alta, ou seja, se ele construir aqui o mesmo impulso, tá? A gente consegue ver basicamente onde vai ser o próximo topo que ele vai fazer, que vai coincidir com esse fundo aqui atrás. Então, a gente pode ter o euro tocando nessa faixa de preço aqui de 11,80, mais ou menos, que seria uma próxima resistência. E aí, se ele romper, é bem capaz ele buscar aqui 1,1240, tá? Que é outra resistência lá em cima, 1,1240, que é mais uma resistência, ok? Então, basicamente, a gente estaria entrando no euro-dólar. Olha só que interessante isso. Então, a gente estaria entrando no euro-dólar aqui, comprando, e ele rompendo essa estrutura, podendo fazer um retest aqui como suporte, chegando nessa estrutura, podendo romper, fazendo um retest aqui como suporte, chegando nessa estrutura, podendo aqui corrigir de novo, tá? Ou seja, como aqui atrás a gente tem nível de resistência, temos níveis de suporte. Aqui nós temos nível de suporte, níveis de resistência. Então a gente está com níveis muito próximos aqui da gente posicionar entradas, tá? Então aqui no euro dólar fica bem mais simples de entender os movimentos, desde que a gente tenha exatamente, né, a retração em 88% para a gente poder entrar. Então, se tocar nesse suporte aqui e o mercado respeitar o suporte, ou seja, não romper, é claro, né, a gente pode iniciar uma compra. A gente pode iniciar uma compra e aguardar todo esse movimento. E da onde que está vindo essa ideia da compra? Como eu falei, está vindo do rompimento, ou seja, desse impulso aqui, que rompeu uma estrutura de baixa. Então, o mercado estava vindo aqui na tendência de baixa, ele construiu um fundo, esse fundo é mais alto que o fundo anterior. Então, ele constrói um fundo e faz um topo, ou seja, alteração de estrutura de mercado. Então, ele faz um fundo mais alto, faz um topo mais alto, ou seja, ele entra em estrutura de alta. Então, eu posso sim aguardar que ele faça aqui mais uma vez um fundo. Ele pode se antecipar, tá, gente? Ele não necessariamente precisa chegar aqui. Se chegar aqui vai ser assim, oh, melhor melhor dos melhores, mas se ele não chegar, ok, tá? Então, ele pode vir e pode não vir. Se vier, ótimo. Se não vier, a gente pode aguardar uma entrada nesse suporte aqui em cima quando ele romper essa resistência. Ele rompeu a resistência, testou suporte, a gente pode fazer a entrada e continuar daqui, tá? O nível de 78% também é um nível que a gente não deve descartar, porque também é o nível de suporte aqui atrás. Vou colocar a linha para vocês enxergarem. Tá, então eu tenho aqui ó, o mercado respeitando esse nível como suporte e aqui também como suporte, tá? Então é uma zona que a gente chama, né? Uma zona de entrada. Que eu posso até colocar aqui uma área com retângulo para demarcar. Toda essa zona aqui é uma zona de possível entrada de compra, tá? A única coisa que a gente precisa é ter a certeza de que o mercado vai respeitar essa região, ou seja, se romper, e quando eu falo romper, é o fechamento da vela. Se a vela fechar abaixo desse nível, aí você aborta a missão. Aborta, aborta, aborta. Se o mercado romper, fizer uma vela e o fechamento da vela for aqui embaixo, você sai fora.
não entra na compra. Beleza? Vou reduzir o gráfico aqui para a gente conseguir ter uma visão melhor, mais limpa, digamos assim, para a gente gerar o print. GBP, JPY, CAD, CHF. Vamos lá. Bom, GBP, JPY, de cara aqui a gente já vê que o mercado estava em correção. Correção, 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 ó. Tendência de baixa, né? Não precisa ser um expert para ver que a gente está numa tendência de baixa aqui. Tendência de baixa. O mercado entrou em correção de preço. Fez uma estrutura inicial, que foi esta. O mercado depois ele abre com gap. Abriu com gap, bagunçou a estrutura. O gap é bem assim, então o gap ele costuma trazer um distúrbio, tá? Toda vez que você vê um gap, pode ter certeza que as estruturas elas vão se alterar para frente. Mas olha só como é que ele vem fazendo, respeitando essa região, tá? E aí, com gap, ele abre aqui embaixo, vem até aqui embaixo, né? Preço de abertura foi aqui no gap, chegou numa mínima, chegou numa máxima, fez o fechamento da vela aqui e continuou. Voltou para dentro da região, fez um falso rompimento e ficou barrado nessa resistência. Tá? Então, uma resistência que vem aqui atrás, o mercado barrou ali a continuação por conta principalmente desse break news. E a gente tem uma região aqui de um suporte também. Uma zona bem grande, na verdade, tá? Tudo isso aqui, ó, esse pavio aqui que a gente vê aqui atrás, esses pavis, ó, pavio, 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 pavio. Tudo isso aqui mostra a rejeição do preço numa região de suporte, tá? Basicamente, até ali. E é uma zona grande, tá? A gente tá olhando aqui, parece que não, mas ele sai ali de 128,30 até 128,50. 25, mais ou menos 25 pips, 53, 54, mais ou menos 25 pips de região de suporte aqui, hein? E isso aqui que é complicado. Mas aí, do jeito que tá aqui agora, de BPJPY, quais são os pontos aqui de estresse? Essa região, tá? Como ele já tá tocando aqui, ó, em 38% de retração, ele já tá tocando aqui várias vezes. Aqui ele tentou fazer um rompimento, depois ele volta. Então a gente tem aqui essa região aqui como uma região bem propícia para ele retestar mais uma vez, tá? Como a tendência de baixa, até então, enquanto ele não romper a estrutura, a gente não vai buscar compra. Não faz sentido. Tendência de baixa,
e correção de preço. Eu vou buscar vender. Tá? Então, onde começa essa venda? Você pode começar na resistência? Pode, sem problema algum. Então, a gente aguardaria o mercado fazer o pullback da notícia, né? Fazer a correção, encontrar mais uma vez a resistência, tá? Para a gente iniciar o processo de venda. Agora, se rompe essa resistência aqui, ele vai ter uma aqui em cima, tá? Ele vai encontrar mais uma resistência aqui em cima. E aí, ela pode coincidir com a LTB. Então, de tudo, querendo ou não, essa aqui é uma zona que você pode estar buscando entrar vendido. De preferência, o mais próximo possível da LTB, de preferência. Não é uma regra, mas se o mercado chegar lá, você vai ter assim uma confirmação muito melhor e pode ter certeza que a entrada vai ser mais limpa, tá? Mas tem que ficar antenado para o rompimento, sempre. Por quê? Porque olha só, se a gente colocar um gráfico semanal, a gente vai perceber o seguinte: no gráfico semanal, olha só, o que a gente encontra aqui? A gente tem esse fundo, tá? Então a gente tem aqui um suporte semanal e um toque lá na frente, que é esse toque aqui, um suporte semanal também. Tá? Isso aqui é uma região, essa região é uma região de reversão, tá? Um suporte semanal como esse aqui é uma região de reversão, então a gente pode sim ver o mercado corrigindo esse impulso aqui, ó, tá? Como é um impulso grande, olha só, uma queda gigantesca no gráfico semanal, provavelmente, tocando no suporte semanal, a gente vai ter sim uma possível correção do preço, tá? Por conta disso. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora que eu já mostrei, olha só. E aí a gente vai ter aqui alguns níveis mais interessantes para buscar pontos de entrada. Olha só como que coincide. Exatamente aqui agora, ele está tocando aqui no fundo de 88%. Muito louco. Fibonacci é uma coisa muito louca, gente. Quanto mais vocês estudarem esse trem aqui, mais abismados vocês vão ficar, tá? E o trem é sinistro. O nível de precisão é muito alto, tá doido. Mas olha só, como eu falei para vocês aqui, essa zona de suporte aqui, tá? E o mercado tá aqui em cima testando essa zona de suporte também. Olha só, aqui é suporte, 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 suporte. Ele tá aqui de novo, ok? Então, como que eu posso aqui ter certeza que o mercado entrou em reversão de tendência e vai iniciar uma correção, vai romper tudo? A minha certeza está aqui, ó, no rompimento da LTB, testando essa região como suporte, tá? E aí sim eu teria condições de entrar comprado. Por que não comprar logo aqui? Porque aqui ele está dentro da estrutura de baixa. Eu não vou comprar em estrutura de baixa. Tá? É um risco muito grande para tomar stop loss. Ixi. Então, como aqui, por exemplo, aqui você tem um impulso, ele faz um fundo mais alto. Aí ele vem aqui, faz outro impulso, faz um fundo mais alto. Então ele está fazendo fundos ascendentes. Depois ele faz o impulso aqui embaixo,
Esse aqui foi o último fundo dele. O mercado abre em gap, faz um fundo aqui de novo. Então ele recomeça a estrutura. Então ele acabou de fazer um M, tá? Isso aqui daria até um padrãozinho. Mas quanto menor o padrão, menos preciso ele é. Ok? E aí a gente tem agora a possibilidade dele voltar. É o que eu falei. O caminho a seguir é GPJPY voltar para resistência. E aqui a gente vê uma definição do que o mercado vai fazer. Se ele vai continuar na tendência de baixa ou se ele vai querer romper. E se ele romper, a gente vai aguardar um ponto de entrada mais estratégico para a gente fazer uma entrada um pouco mais limpa, né? E uma entrada que dê para a gente uma certeza melhor e maior sobre a direção do preço, tá? Tava querendo ver um pouco mais para trás aqui. Deixa eu ver se vai carregar. Beleza, carregou. E vou estender uma linha. Só para ver lá atrás, ó, o que aconteceu nessa região. Então, basicamente é isso mesmo. Tá aqui no GBP-JPY, o que a gente pode buscar são essas regiões ali de resistência próxima à LTB para buscar posições de venda. Se romper, a gente vai entrar comprado um pouco mais acima, tá? Então, só que para isso acontecer, vixe, a gente vai olhar aqui no calendário se tem alguma coisa essa semana ainda na Libra que faça esse impulsionamento. Não tem nada. A não ser que os caras falam mais alguma besteira aqui. Se os caras vier aqui dar uma tuitada e falar mais alguma besteira, aí a gente vai ter um break news acontecendo, uma coisa que a gente não vai estar esperando, e a gente vai ver o mercado disparando de uma forma totalmente que imprevisível, tá? Vamos ver na semana que vem. Semana que vem também não tem nada na Libra. Isso é ruim demais, tá? Isso é muito ruim, porque não tem nada para impulsionar o mercado a não ser pura e simples especulação de break news aqui. O cara vem aqui falar alguma coisa, mais uma vez. Semana que vem a gente tem o payroll, tá? Na outra semana, daqui a 2 semanas, vamos ver daqui a 2 semanas. Aí começa alguma coisa da Libra. Aí, ó, daqui a 2 semanas a gente vai ter uma pequena movimentação, porque não são notícias que vão trazer tanta volatilidade assim. Ok? Então, o mercado provavelmente vai continuar na tendência de baixa. Eu acredito nisso, tá? Não acredito que ele vai reverter, não. Porque nem Libra e nem o Ien tá no mapa. Nenhum nem outro. Nem a Libra e nem o Ien a gente encontra no mapa aqui das notícias de alto impacto, que possa trazer volatilidade, possa trazer volume, possa trazer o quê? Direção de mercado. Então, provavelmente nós teremos aqui um mercado com pouco volume e fazendo movimentos pequenos como esses aqui, tá? Como esses, respeitando muito a região de suporte e resistência daqui para frente. Ou uma grande consolidação de mercado. É o mais provável aí nesse par de moeda, tá? Então, como a gente está vendo aqui um par de moeda numa região de possível reversão, são análises com uma perspectiva de swing trade, ou até mesmo de fazer um hold, de fazer um position aqui.
visto que a gente está falando de muitos pips aqui de uma correção possível, né? A gente está falando aqui de possibilidades de fazer mais de 1.200 pips, tá, gente? Então, é uma posição a ser aguardada, mas ao mesmo tempo é uma posição que está longe de acontecer. Vai depender de muitos fatores externos aí. Qual que foi o outro par mesmo? CAD franco suíço. Tá, então aqui, ó, vender aqui é furada, está na região de suporte, vende na resistência. Se romper esse fundo, aí você busca o quê? Fazer a venda na próxima vez que o mercado fizer um teste de resistência, tá? E aqui, ó, você se baseia pelas resistências do passado. Então, provavelmente, se romper esse fundo aqui, onde que você vai buscar resistência? Aqui, ó, tá? Aqui é onde você vai buscar resistência, que é no mesmo nível que você tá aqui, tá bom? Então, essa seria o ponto de entrada de venda se romper o fundo, tá? Minha filha acordou. Então vamos. Cadê o CAD CHF? Então, notícia do CAD, ou notícia do óleo vai afetar o CAD, tá? 11h30. Então, fique sabendo disso. Olha só, ele está fazendo um rompimento mais uma vez aqui numa região que já foi suporte, que ele não respeitou nos últimos dias, né? Pensaram que rompeu e foi, rompeu e foi. Ó, rompeu e desceu de novo. Rompeu e desceu, rompeu, desceu, rompeu e desceu, tá? Então, se você olhar aqui o último fundo, que é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, a gente tem aqui uma região de suporte, ó, exatamente aqui onde o preço está. Temos outra região aqui embaixo. No fechamento do preço, tá? Isso aqui é fechamento do preço. Então, nessa região aqui, ó, ele rompeu várias vezes, várias vezes. Aqui atrás, respeitou a resistência, tá? Aqui ele rompe e rompe de novo. Falso rompimento, de novo. Falso rompimento, de novo. Falso rompimento, mais uma vez. Ou seja, essa região não é uma região que ele está respeitando nem como suporte, nem como resistência. E aí fica um pouco mais complexo de você saber onde que entra, tá? Quando isso aqui acontece, eu, por exemplo, eu fico de fora. Porque se eu compro aqui, agora, que ele está no suporte, posso comprar? Talvez. É bem provável que aconteça o quê? É bem provável que ele rompa. Porque ele já rompeu várias vezes. Ó. Várias vezes ele saiu rompendo esse fundo. Então eu não vou comprar ali. Mesma coisa aqui embaixo. Nesse suporte aqui, eu poderia comprar quando ele viesse aqui? Poderia. Mas o que aconteceu aqui atrás? O que aconteceu nessa região? Ele está o quê? Rompendo. Tá? Então, o CAD CHF aqui, nesse momento aqui, nessa região aqui, eu não vejo boas opções de entrada. Se a gente olhar ele num gráfico maior, tá? No gráfico maior a gente tem essa situação, cara. Consolidação de mercado. Olha só. Gráfico totalmente lateralizado. Totalmente lateralizado. Totalmente. Tá andando de lado aqui. Né? Só que é uma consolidação, digamos assim, muito volátil, né?
volátil não, né? Mas sei lá, cara, como é que é o nome que eu posso dar isso? É uma consolidação que é grande, digamos assim. Porque você tem os níveis de resistência e de suporte muito longe um dos outros e você percebe grandes movimentos, né? Movimentos muito fortes para uma direção e movimentos muito fortes para outra direção. Mas, na verdade, o que nós temos é uma grande consolidação. Tá? Então, os níveis de fundo e topo são os níveis que você deveria estar buscando para entrar, e não no meio. Tá? Então, por exemplo, aqui, que foi o suporte que a gente analisou agora, que a gente já percebeu que não é um suporte que ele está respeitando, então onde que eu poderia buscar um suporte? No fundo abaixo. Então eu tenho aqui, ó, nesse fundo aqui, é um fundo que eu posso considerar para ele usar como suporte, que respeitou como suporte. Olha lá, ó. Ele vem aqui e respeita como suporte. Então ali sim seria um ponto mais interessante para a gente buscar posições de compra, tá? E não aqui onde ele está agora, que é no meio dessa bagunça. Então, se for para comprar, busque pontos de compra no suporte, principalmente suportes diário, que você vai ter uma condição melhor, tá? Então tem um suporte aqui atrás também. Vamos ver o que vai coincidir lá na frente. Fechamento da vela praticamente. Aqui, ó, bagunça, né? Rompe, 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 rompe. Tá? Então ele pode vir buscar de novo esse suporte aqui, beleza? E aqui você pode ficar antenado. Mas como vai sair uma notícia, olha só, estruturalmente falando, né? O que a gente tem? A gente tem um impulso, a gente tem aqui, ó, uma bandeirona fazendo, tá? Então deixa eu colocar um gráfico menor. A gente tem um impulso, e aí o mercado, pum, fica corrigindo aqui, ó. Possivelmente, se a gente olhar essa estrutura, o próximo movimento é outro impulso, tá? Mas essa, como eu falei, tem uma notícia 11h30. Então, eu ficaria de fora do CAD franco suíço por enquanto. Enquanto tem essa notícia ainda, que vai afetar aqui, talvez depois da notícia a gente teria mais oportunidades um pouco mais certas, de pelo menos de uma direção um pouco melhor para onde o preço está indo, tá? Lembrando, né, que ele vem fazendo o quê? Um monte de topo, os topos aqui caindo cada vez mais. Cada vez mais o topo caindo. Então, basicamente isso, está acumulando aqui para explodir para algum canto, irmão. Ele vai explodir ou para cima, ou vai explodir para baixo e vai chegar aqui em níveis mais baixos ainda de suporte. Tá? Então a gente tem aqui também. A gente tem um monte de nível de suporte aqui que a gente já viu que ele pode chegar lá, tá? E aí, depois da notícia, se for uma notícia que venha a ser ruim, de ele romper, a gente pode aguardar um pullback para vender nas resistências. Beleza? Então a gente vai esperar o mercado voltar e testar alguma dessas regiões como resistência para a gente continuar a fazer as entradas de venda. Então, basicamente, o CAD franco suíço seria isso. Tem notícia do franco suíço não sei quando aqui, mas tem. Então seria legal ter vendido aqui em cima, né? Como eu falei para vocês, eu não gosto, não curto muito de entrar em venda depois que o mercado já foi. Eu gosto de entrar em pontos perfeitos. Não sei se isso é perfeccionismo, mas eu prefiro. Porque daqui ele pode rebotar, ele pode fazer pullback, ou ele pode continuar. É um risco que você precisa avaliar se vale a pena.
Então, se para você vale a pena entrar agora, saiba que você corre um risco do mercado fazer um pullback, tá? E existe, claro, a possibilidade de ele continuar. Agora, até onde ele pode continuar? Ele pode continuar até essas regiões aqui, tá? É onde que você pode aguardar e fazer aí, talvez TP1, TP2. Mas eu, particularmente, eu não gosto. Eu, assim, é, eu não tenho confirmações do meu setup de trade para entrar aqui. Aqui eu teria, que ele faz o topo duplo. Tem um topo duplo aqui, ó. Tem um topo 1, um topo 2. Fez um topo duplo, faz uma vela muito forte de venda, tá? E aí agora está continuando. Para mim a entrada foi aqui. Para mim a entrada foi aqui. Mas para outros, né, a entrada vai ser aqui também. E aí vai de cada um. Onde você achar melhor, você entra. Tá bom, galera? Então vou finalizar aqui por hoje. Eu vou tentar fazer amanhã e sexta-feira para compensar segunda e terça que a gente não teve as aulas, né? Então eu vou fazer amanhã também e na sexta-feira para a gente continuar aqui analisando, entendendo o mercado, tá? E explicando para vocês um pouco de price action, análise técnica, para vocês começarem a fazer as suas análises também e construir aí um setup de trade, tá? É bem provável que a partir do mês que vem a gente vai falar um pouco menos sobre análise e a gente irá buscar mais oportunidades, tá? E aí a gente vai incluir alguns setups aqui de trading diferentes, além da análise técnica, mas a gente vai utilizar também uma confirmação baseada em indicadores para a gente ter encontrar mais oportunidades. Mas isso a gente vai começar só mês que vem, por enquanto. Agora é interessante a gente entender bem como que é o comportamento do mercado nessas regiões, como que a gente pode ler o mercado. Eu acho que a leitura de mercado é muito importante para você refinar o seu setup de trading, tá? E é uma condição aí que você possa até mesmo se aprimorar aí com relação ao conhecimento e estratégia e tal. Beleza? Quem está perguntando no meu Instagram, vou colocar aqui para todo mundo também. Elias Iwanaga FX. Tá, esse é o meu Insta. Então, basicamente, essas seriam as opções que a gente tem aí pela frente, tá? A Libra, nesse momento, o mercado está com baixíssimo volume. Então, não tem nem como a gente querer entrar em alguma coisa que não tem volume para nada. Eu vou entrar para quê? Para ficar vendo. O gráfico não está nem se mexendo, gente. Então, tá? Volume zero praticamente. Provável que em 9 horas a gente tenha mais volatilidade no mercado. Tá? Quem é próximo da abertura de Nova York, aí o mercado se mexe um pouco mais. Mas por enquanto não tem nada. O mercado está totalmente lateralizado, sem volume. Tá? Não tem nem como entrar em operação aqui, porque não tem nem nada dando oportunidade. Ó. Tá tudo. Olha o tamanhozinho das velas. Tudo velinha pequena. Tá? Tudo vela pequena. Beleza? Então, está sendo uma aula mais didática, mais de conteúdo, menos operacional, mas é porque não tem. Forex é assim, a gente precisa ver o quê?
A gente precisa ver o mercado se mexer, irmão. O mercado tem que estar para cima, tem que estar para baixo, aí a gente entra nas operações. Tá? Sem volume, não tem muita oportunidade mesmo, não. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença de todos. A gente se vê então amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula. Valeu!